para a gente se concentrar, né? Levar nosso pensamento até Papai do Céu, fechar nossos olhos, entrar em sintonia com a espiritualidade boa e amiga dessa casa, nossos anjos guardiões. Que possa nesse momento, Senhor, a tua luz divina descer sobre todos nós, sobre essa sala, envolvendo a cada um de nós, Senhor, no teu amor divino. Que possa, Senhor, levar a paz, o amor aonde não tem. Que possas estar presente em todas as famílias onde há as desavenças, os conflitos, os nossos irmãos que se encontram no caminho das drogas, do álcool. Que possas levar, Senhor, a todos eles o teu remédio, dando força, coragem, para poder sair desse caminho. Que a tua luz divina esteja sobre toda a terra, Senhor. Onde houver um irmão necessitado do teu amor, que possas estar com ele, ajudando e auxiliando sempre. Em teu nome, em nome de todos os espíritos amigos dessa casa, em nome de nosso irmão Jesus, da nossa Mãe Maria, damos por começar mais um estudo de hoje. Que assim seja. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre orientar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai vossos corações. Não vos deixei perturbar por nenhum pensamento fútil ou de prazeres materiais. Elevai vosso espírito em direção àqueles que vós chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias condições, possam lançar em quantidade a semente que deve germinar em vossos corações e nele produzir os frutos da caridade e da justiça. Não acrediteis, contudo, que, incentivando vossa dedicação à prece e à evocação mental, desejamos vos levar a viver uma vida mística, que vos coloque fora das leis da sociedade, onde estáis obrigados a viver. Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens, mas se renunciardes às necessidades ou mesmo às banalidades do dia a dia, fazei-o com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Se sois obrigados a estar em contato com homens cujos espíritos são de natureza diferente da vossa e de caracteres opostos, não deves afrontá-los, não vos contrarieis. Sede alegres, felizes, mas com alegria que provém da consciência limpa, da felicidade de um herdeiro do céu, que conta os dias que se aproximam de sua herança. A virtude não consiste em assumir um aspecto severo e sombrio, em rejeitar os prazeres que a vossa condição humana permite. Basta reger todos os vossos atos pela lei do Criador, que vos deu a vida. Quando se começa ou termina uma obra, deveis elevar o pensamento a ele e pedir-lhe um impulso da alma, a proteção para nela ter êxito ou sua bênção para a obra acabada. O que quer que façais, ligai vosso pensamento à fonte suprema de todas as coisas e não façais nada sem que a lembrança de Deus purifique e santifique vossos atos. A perfeição encontra-se inteiramente, como disse o Cristo, na prática da caridade sem limites. Porém, os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde as mais elevadas às mais simples. O homem, se vivesse só, não teria como exercitar a caridade, e somente no contato dos seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, é que ele encontra a ocasião de exercê-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, pensando apenas nele. Sua vida é de um egoísta. Não imagineis que, para viver em comunicação constante conosco, para viver sob a observação do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e cobrir-se de cinzas. Não. Mais uma vez, não. Sede felizes, de acordo com as necessidades humanas, mas que na vossa felicidade nunca entre um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou entristecer a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam com pureza.
E agora? Melhorou? Tá. Então, acho que eu não tinha feito o suficiente. Então, primeiramente, vamos falar do evangelho de hoje. Primeiro, boa noite, né? Então, mais uma vez. O texto de hoje, na verdade, quando eu cheguei, eu fiquei procurando o egoísmo. Porque eu já dei essa palestra em Blumenau mês passado. Não sei se alguém assistiu por internet. Não? E aí, eu queria o mesmo tema para cá. A princípio, não tinha pensado nada diferente. E não achava, folhava. Sabe quando você folha, não enxerga a palavra que você precisa encontrar ali. Aí, uma hora eu disse assim, não, acho que não é para ser. E realmente não era. Era para ser esse texto aí. É o homem no mundo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. E talvez vocês não tenham entendido, assim, a palavra, entendido ou sentido a palavra gratidão ali no meio, mas tá. Mas conforme vai andar a palestra hoje, vocês vão entender o porquê que eu realmente defini que esse seria o texto de hoje. Então, primeiramente, para a gente falar de gratidão, a gente tem que entender o que significa essa palavra, o que significa a palavra ingratidão, que está associada a isso, né? E por que também essa questão da reconciliação. Então, vamos começar, depois a gente vai entrar no assunto realmente, que eu acho que me trouxe aqui novamente, porque lá em Blumenau foi bastante importante essa palestra, enfim, vocês vão entender o porquê. Gratidão, então, é um sentimento de ser grato, de contentamento, né, de satisfação com algo, alguma coisa material ou imaterial, por exemplo, um sorriso, às vezes um bom dia, contente que alguém te dá, você já fica todo animado, né? É motivo também para ser grato naquele dia, né? Alguma gentileza que alguém, deixei um monte de cadernos, né? Pessoal estudante, aí cai no chão, alguém ajuda. É simplesmente um ato de alguém ter lhe ajudado, já é motivo de você sentir gratidão e ficar feliz por aquela pessoa. Então, são N situações que a gente pode ser grato, não só materialmente falando, né? Mas nas ações das pessoas, num auxílio, numa ajuda, enfim, tanta coisa. Já a ingratidão é um sentimento assim já mais de rebeldia, de revolta, né? Resmungo interior, principalmente, não precisa nem ser esboçado verbalmente, mas aqui por dentro, né? E aí é aquela questão de queixa, enfim, de ficar cismando com uma coisa, porque eu não sou feliz, porque eu seria feliz se eu tivesse aquilo, ou se o fulano fosse assim, assado, enfim, né? A gente sempre fica naquela condição de queixa. Então eu coloquei um desenhozinho aqui, porque aqui seria um olho, né? O nosso olhar, digamos, para um determinado ponto. Quando a gente está nessa fase de ingratidão, porque primeiramente, gente, somos todos imperfeitos aqui. Estamos ainda na escala evolutiva, né, para chegar a um Jesus de Nazaré. Estamos longe ainda disso, né? De ser todo amor, todo bondade, todo justiça, né? Estamos muito longe disso. Então erramos, e erramos feio ainda, e muito. E quando a gente está nessa fase da ingratidão aí, a gente fica com aquele ponto fixo, né? Porque eu só vou ser feliz se eu trocar meu carro, só vou ser feliz se eu tiver um filho, só vou ser feliz se eu fizer minha faculdade, porque eu não pude estudar, sou irmã mais velha, tive que cuidar dos meus irmãos. Ouço isso todos os dias, praticamente, de uma pessoa que trabalha comigo, se queixando porque não teve a sorte de fazer a faculdade, mas ainda tem. Mas basta a vontade, ela se perceber que ainda dá tempo, só que lógico, já com 40, 50 anos quase. Mas então assim, a gente fica nessa queixa, naquele foco, né? Só olha para esse único ponto, não vê mais nada. E acredita que a felicidade vai estar lá, se aquilo acontecesse, se aquilo se realizasse. Às vezes a queixa não é nem por bem material, é porque se meu filho fosse mais assim, se meu marido fosse mais assado, se a minha esposa fosse mais assado, se meu trabalho fosse assim, meu chefe fosse assado, sempre assim. Então é esse foco que a gente não sai e não enxerga, digamos, uma amplitude maior. Tem um livro que é do Divaldo, eu não vou saber o nome porque eu não tomei nota aqui, que fala que é uma alienação mental, é essa expressão que ele usa. Nós ficamos numa verdadeira alienação mental. Os nossos pensamentos só se focam naquilo e aquilo fica e aqui, naquela tecla, né? Aquela gotinha sempre ali no mesmo ponto. E vocês já devem ter ouvido aqui falar muito em pensamento, porque nós somos energia. Não está dando? Tá. Depois esse aqui o senhor deixa para mim. Tá. Eu vou precisar tudo isso aqui? Então, isso. Tá. Então, assim,
somos energia, somos pensamento, nós, verdade, somos aquilo que pensamos. Então, assim, se eu fico numa murmúria de queixa, de vitimização, de não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, eu baixo muito a minha frequência mental. E aí eu me sintonizo com irmãozinhos invisíveis, desencarnados, daquela mesma frequência. Então, eu costumo dizer que se você... eu vou fazer uma comparação. Um café, imaginem uma garrafa de café feita com uma colher de pó. Aí já imaginem uma garrafa térmica, né, de café feita com 2 colheres de pó, com 3, com 4, não vai ficando cada vez mais forte? É a mesma coisa. Nessa situação de ingratidão, de queixa, de murmúria, de vitimização, é como se a gente tomasse... essas colheres de café fossem nossos irmãozinhos invisíveis, que se associam a nós porque nós mesmos atraímos com o nosso pensamento. Então, em vez de eu sentir apenas a minha dor, o meu sofrimento, né, que vocês não sabem o quanto eu sofro, o quanto eu sou infeliz, o quanto, né, que a gente fica naquela, né, que os outros não sabem o que eu passo, né? Aí a gente se associa a outros irmãozinhos e aí aquilo fica cada vez mais forte, como o café. Lembrem do café, né? Cada vez mais forte. Então, nossa mente é uma antena, como se fosse um rádio. Aqui tentei simbolizar um rádio, então a gente se sintoniza com isso. Quando a gente começa a ter pensamentos diferentes, como é que a gente vai mudar isso? Como é que a gente pode mudar esse pensamento negativo de ingratidão, de satisfação, de queixa? Primeiramente parando, gente, fazendo uma autoanálise interior. E aquele ponto que a gente está observando e que aquilo lá está nos tornando assim, frios, insensíveis, eu não lembro a palavra que usou ali, depois eu posso achar aqui. Aí o que ocorre? Deixa eu só virar aqui para ver se eu acho a palavra que me chamou muita atenção, porque foi esse o evangelho que eu li aqui hoje. Deixa eu só entender aqui se eu acho rapidinho. Acho que vai ficar complicado eu ler em todo o texto aqui. Mas, enfim, nos torna pessoas duras de coração, às vezes, sabe? Não olhando um todo, né? Então, assim, se a gente melhorar o pensamento já vai mudando tudo. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente tem que perceber-se que está doente, nesse sentido, né? Estou muito ingrato, estou muito injusto com o Papai do Céu, com as coisas, com as situações, porque todos nós aqui, independente de classe social que esteja aqui, independente do que passe no seu dia a dia, nós temos muito para agradecer. Eu comentei em Blumenau, não importa se um aqui está usando a jaqueta de R$2.000 ou se está usando o casaquinho da loja 10, que eu acho que aqui deve ter loja 10 também, né? Não importa, todos nós estamos aquecidos. Sempre o importante é o objetivo final, né? Então, não importa que hoje vai ter camarão para janta ou se vai ter latinha de sardinha, mas todos nós vamos dormir alimentados. Não importa. Então, assim, mudando a queixa, né? Vendo que você pode não ter aquele carro que deseja, mas ainda tem muito. Tem a bicicleta ou tem um carro inferior, mas que lhe leva... vai e volta, né? Pode dar um probleminha ou outro. Enfim, vendo que no fundo, você tem muito a agradecer todos os dias. Aí você vai mudando a sua mente, vai mudando a sua sintonia e tudo mais, e vai se melhorando. Tem umas frases na internet que eu achei muito bacana sobre a gratidão, que é a seguinte. Por exemplo, o ingrato, ele é orgulhoso e esquecido, sofre de falta de memória, não é verdade? Porque eu vejo isso por mim. Depois a gente entra bastante nesse assunto. Tem outra frase que diz assim, que quando a gratidão entra, a depressão sai. Porque muitas depressões, muitos estados de tristeza e tudo mais, é por conta realmente da ingratidão. E que se a gratidão entrar, se a mudança de pensamento vir, vai se curar, né? E também que a gratidão transforma, e é uma verdade, transforma tudo. Né? Se nós mudamos os pensamentos, vai transformar toda a minha energia, todas as minhas companhias espirituais, enfim, muda tudo. Né? E assim, gente, por que eu estou aqui hoje? Primeiramente, aí eu tenho que meio que fazer uma conversa fraterna coletiva aqui, né? Eu falar para vocês. Sempre que um palestrante ganha um tema de palestra, é 2 objetivos principais, podem ter outros. O primeiro é que ele domina muito aquele assunto,
né? Ele sabe de cor e salteado, estuda, compreende, entende, então ele é convidado a trazer esse conhecimento para todo mundo. Ou porque ele está dodói, está adoecido da alma e precisa pelo menos estudar um pouquinho para ver se abre a mente e ver que está errando, que está falhando e para tentar ser um remédio para ele se corrigir. Porque só o conhecimento liberta. Essa é outra frase que eu gosto e que estou usando muito nas minhas palestras. Só o conhecimento liberta. Então, para vocês entenderem o seguinte, houve uma situação que ocorreu comigo, que foi mais ou menos assim. Tenho que revelar ela toda para vocês entenderem a situação que ocorreu. Há uns tempo atrás, eu levei um tombo dormindo, mas um tombo feio, de me machucar, de quase me colocar, não diria perder a vida, mas eu iria furar a carótida aqui com a hastezinha do abajur, do lado da cama. Me machuquei feio, de sangramento, tudo. Aí, aquele tombo, eu sabia que tinha algo errado com aquele tombo. Não era só um tombo, enfim. Mas fui esperando as respostas, né? Analisando a minha consciência, a situação e tal, sabia que tinha algo errado com aquele tombo. Sem ninguém me dizer nada, simplesmente eu concluí por mim mesma, eu soube e sei que foi provocado por um espírito, algum obsessor que eu tenha e que me derrubou daquela maneira da cama. Até porque, uns dias atrás, alguma vozinha me disse assim, ó, tira esse abajur daí. E eu teimosa, né, que a gente é teimosinho, a gente tinha avisado, enfim, eu não tirei. Mas eu me machuquei bastante, a ponto de ter ombro, de ter que ir para o massagista, tudo, enfim. Aí, minha família não é espírita. Sou a única praticamente espírita, assim, digamos, disciplinada, né? Disciplinada que eu quero dizer que vou regularmente, enfim, porque outros dois se simpatizam, mas vão hoje, não vão amanhã, enfim. Então não falei com ninguém, não comentei com ninguém, a não ser o meu marido ali, enfim, sobre isso, com algumas pessoas lá de Blumenau. Aí a minha mãe me deu uma cama box de presente, porque a casa que a gente foi morar tem mais quartos, e para receber visita e tal, me deu uma cama lá que ela não queria. E um dia ela chegou numa conversa assim, após essa situação, bem após. Ela disse, eu tirei o pezinho da minha cama box, porque não quero levar o tombo que tu levou, tipo, correr o risco de cair e ser tão alto, né? Tu deveria fazer o mesmo. Ela falou para mim assim. E aí eu me encorajei e falei para ela assim, mãe, lembra aquele espírito que já tinha ocorrido outras situações? Então, pois essa situação ocorreu que foi um espírito que me fez levar esse tombo e tal. Aí ela não me deu bola, sabe? Ela assim ignorou, ela disse assim, então vê se tu te livra desse espírito, como se fosse simples, assim, não foi uma resposta que eu esperava, vocês compreendem? Uma resposta colhedora, assim, que me, dissesse, poxa mãe, que bom que eu tenho tudo na minha vida, não foi isso que eu poderia dizer para ela depois. E gente, eu peguei uma mágoa da minha mãe, mas assim, um melindre que foi difícil curar. Então, assim, o que ocorria? Eu não podia... Gente, a mágoa, não houve briga, não houve discussão, eu não atravessava a rua para não me cruzar com ela, nada disso. Nós trabalhamos juntas, diariamente. Só que era aquele bom dia, assim, decepcionado, aquele até logo decepcionado, né? A coisa não fluía. E o Zé, que não é bobo nem nada, e a espiritualidade, meu anjo da guarda, né? Buzinando no ouvido dele, me pegando no pé, no WhatsApp, inclusive, né? Vanderlei, vai lá, abraça sua mãe, perdoa sua mãe, aquela coisa, né? E a gente, como espírita, sabe que deve fazer isso, mas o orgulho da gente é maior. E a gente quer alimentar aquela magoazinha, a gente quer, sabe, ver como tu me fez sofrer, ou sei lá, quer sair o rei da história, ou enfim, né? Aí eu tinha ido pedir perdão para minha mãe, uma das primeiras cobranças que o Zé fez comigo. Só que eu não vou dizer que eu fui com vontade, não fui com vontade até de eu tirar isso de mim, esse ranço, né? Porque é um ranço, é igual uma gordura rançosa, né? Aquilo fica apodrecendo dentro da gente. Eu queria, só que assim, o que acontece? O nosso problema, meu, de vocês e de qualquer pessoa, é que a gente lança expectativa no outro. Porque a gente vai lá pedir, né, assim, conversar, ou coisa, e quer que a outra pessoa tenha um acolhimento da gente como a gente imagina que deve ser. Né? Que a recepção da pessoa deve ser como a gente espera. E não era. E não foi com a minha mãe. De novo, né? Já teve aquela situação lá, mas essa ali.
Aí a coisa ficou assim, banho-maria, mas estava ali ainda, e eu não tinha compreendido que o que eu estava esperando dela, ela não poderia me dar. Aí surgiu a palestra Gratidão e Reconciliação. E eu mandei para a Nissis, me bota para o final do mês, porque eu não sei se até lá eu estou curada. Né? Não podia dar palestra sem um pouquinho de moral. Como é que eu vou dar palestra para vocês de gratidão se eu não estava grata à minha mãe, que me deu a vida, que me acolheu, que cuidou de mim 2 anos e pouco, que eu era doente de pneumonia, sem problema respiratório. Eu tinha 1 ano e 7 meses de hospital com 2 anos de idade. Como é que eu não podia ser grata a essa criatura, gente? E aí, gente, sabe aquela coisa assim, quase do gol, assim, aos 45 minutos do segundo tempo? Foi assim que aconteceu. Antes da palestra em Blumenau, eu tinha consciência que eu tinha que ir lá. Só que daí eu fui. Eu disse, mãe, eu vim aqui para te agradecer. Hoje eu tenho uma palestra sobre gratidão e não sei o quê. Falei 2 assuntos primeiro e depois, né? A minha mãe foi a mesma pessoa da primeira e da segunda vez. Só que daí, gente, eu estava curada. Porque eu não fui lá com expectativa de ser diferente. E é isso que eu venho trazer para vocês hoje aqui. Não tenho expectativas de que vai ser diferente, porque a minha mãe é aquela pessoa, é aquilo que ela tem para me oferecer, é aquilo que ela tem para me dar. Porque, no meu entendimento, na conversa com a minha mãe dizia assim, minha filha, que até fui mal interpretada, e eu não quero ser mal interpretada hoje aqui de novo, lá em Blumenau, porque a minha mãe é católica, e eu não estou falando mal de católico com isso. Só que, se eu chegar para um católico e para o evangélico, aqui eu vou esclarecer. Se eu chegar para um católico e evangélico e dizer assim, ó, eu tenho um espírito me acompanhando. A minha mãe mandou eu rezar para Deus botar ele para bem longe. Certo? Se eu fosse num evangélico, numa casa evangélica, lá, eles iriam dizer assim, fica aqui que nós vamos tirar o teu demônio, né? Vamos expulsar o demônio, não é verdade? Não era ser mais ou menos isso? Então, a minha mãe, a resposta que ela me deu foi assim, minha filha, reza para Deus te livrar desse espírito. Tipo, como querendo dizer, como se fosse simples. Mas eu tenho que respeitar, só que na hora, todo o conhecimento que a gente tem, tudo, não foi, entendeu? O que mandou mais ali foi o meu orgulho. E aí eu não absorvia e não raciocinava nada, que minha mãe não entende nada de espiritismo, que minha mãe não... Porque, na verdade, gente, o que eu estou pedindo para a espiritualidade é diferente. Eu não quero nem ele longe e nem que ele seja expulso numa igreja evangélica. Eu quero ele bem perto. Estou pedindo que, de alguma maneira, ele venha na minha família para eu amar, para eu poder resgatar. Eu não sei o que eu tenho de dívida com ele. Se fiz mal, se não fiz, o que ocorre ali. Então, quando a gente entende um pouquinho do espiritismo, é bem diferente. A gente está querendo trazer para perto, porque a gente sabe que é na família que a gente vai haver os resgates, né? Então, resumindo, eu fui lá conversar com a minha mãe, e a minha mãe foi, como eu falei para vocês, aquele mesmo acolhimento que eu não me simpatizo, porém, eu não fiquei esperando nada diferente da outra pessoa. É o que ela tem para me oferecer, já cuidou muito de mim, já me ofereceu muito. Sou muito grata e devo ser grata, tá? E hoje eu posso dizer para vocês, porque é pós, né? Já passaram alguns dias. E eu comentei isso no domingo com o Zé lá, quando ele tocou no assunto, lá na CEIU novamente. A minha mãe é outra pessoa comigo hoje. Se eu soubesse que eu a faria tão feliz naquele dia, porque minha mãe não sabia que eu estava, digamos assim, magoada ainda com ela. Porém, ela sentia. Eu nunca havia revelado nada, mas, porém, ela sentia. E eu não falei nada em mágoa nesse dia, só simplesmente agradeci, né, pedi perdão por qualquer coisa, e não toquei no assunto, que eu estava chateada esse tempo todo com ela não sabe disso. Mas eu disse, mãe, vim te agradecer tudo, por tudo que tu já fez, não sei o quê. Como eu falei, ela acolheu daquela maneira, mas eu não esperei outra coisa dela. É isso que a gente deve fazer na vida, não criar expectativa nas pessoas, por isso a gente se decepciona. Por isso que a gente fica nessa questão toda. Né? E aí, gente, a minha mãe, ela chega no restaurante às 11 da manhã. Ela chega brincando, tipo, se ela chega às 11h15, boa tarde. Como querendo dizer que ela está atrasada. E faz brincadeira disso, brincadeira daquilo. Eu sinto outro carinho dela por mim. Assim, ela está, como é que eu vou dizer assim, mais...
não sei dizer, mais meiga, mais sensível, assim, está me tratando de um outro jeito, sem eu ter feito absolutamente nada, só ido lá agradecido, que, né, eu disse para ela, que eu estou te agradecendo, que hoje é minha palestra de gratidão, e eu preciso reconhecer que tu fez muito por mim, ainda faz. É outra coisa. Ela está tão feliz, eu sinto que ela está tão feliz, que, sinceramente, gente, se ela tivesse desencarnado antes disso, talvez eu estaria com uma culpa enorme. E hoje é diferente, sabe? Assim, tá liberto o negócio. Só que, resolvida a situação da minha mãe, tem a questão da família. A gente tem um restaurante há 10 anos e convive com a família. Então, sempre aqueles pontos de vista diferentes, aquele conflito, aquele confronto, aquela coisa. E é por isso que eu sabia que hoje, então, a palestra ia ser diferente. Porque como eu não escolhi o egoísmo ali, não achei, não é verdade, não vinha a página, né, e eu não lembrava o capítulo também. Quando caiu esse texto ali, não sei se vocês repararam, que fala que a gente deve respeitar muito as pessoas diferentes de nós, que pensam diferente da gente, e que estão no conhecimento diferente da gente, porque se eu parar para analisar, o pessoal do CEAM, vocês, aqueles que já entendem um pouquinho de espiritismo, a gente está tão à frente dos outros, não que a gente é melhor, mas em conhecimento. Está tão à frente assim que não tem como eles estarem com a nossa linha de pensamento. E é uma caridade a gente respeitar e compreender isso. Então, por isso que eu brinquei lá fora, quando eu abri o livro, disse, não, é esse tema mesmo que vai ser lido, porque já foi um soco na minha cara. Porque continua sendo. Porque com a minha mãe a situação está resolvida, mas com a minha família ainda não. Entendeu? Talvez por isso eu ganhei o tema aqui, novamente. Porque mais um pouco a minha mente ia abrir, que eu ainda tenho... Né? Eu devo ainda ser... Porque mesmo com as diferenças, eles... tenho muito para ser grata também. Eu tenho devo respeitar muito as diferenças de opinião, de pensamento, porque somos muito diferentes hoje, né? Então, coloca ali, se vocês quiserem ler esse evangelho em casa, o homem no mundo, né? Então, que a gente deve realmente respeitar as pessoas, né? Como elas são, como elas estão nos apresentando. Uma das coisas assim na minha vida que eu sempre fui grata, porque para vocês entenderem melhor, hoje eu não posso reclamar assim do carro que eu tenho nem da casa que eu tenho. Não pensem que eu tenho uma mansão 5 estrelas e nem um carro importado, não é isso. Mas é que isso realmente, materialmente falando, não rói aqui dentro, consegue entender? Cada um vai ter as coisas que roem dentro de si no sentido da ingratidão. Mas hoje, justamente para complementar e vocês entenderem, a minha ingratidão é o meu trabalho. É o meu dia a dia, compreende? E eu já sei que eu tenho que ficar lá, porque é lá meu resgate. Porque lá é o local para eu exercitar a paciência, a tolerância. E eu temo, rebelde, já sabe assim, tenho a implicância e, sabe, é uma coisa, é uma luta. São 10 anos que eu estou lá e eu sei que ainda não sei, quando eu aprender, quando a lição estiver aprendida para mim, eu sei que eu vou me libertar. Se eu me libertar hoje de cabeça quente, eu vou me estrepar lá fora. Sabe? Porque é ali. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Hoje, a minha implicância é isso. Minha falta de tempo, excesso de coisa para fazer, sabe? O cansaço. Agora, chega começo de mês, todo mundo tem ticket, é uma loucura. Chega final do mês, é uma aliviada. Mas é assim. Mas, enfim, o erro está em mim. Não está no outro, não. Está em mim, totalmente. Né? Então, assim... deixa eu só ver... a questão de agradecimento, de coisa... Eu sempre tive assim, um pensamento... Sempre fui muito agradecida de ter nascido em Blumenau. Seria também agradecida se eu tivesse nascido aqui, onde vocês estão. Mas por que isso? Porque eu sempre fiquei me imaginando, eu sou uma pessoa muito ativa, muito assim, do fazer, eu fiquei me imaginando o que eu ia fazer no meio do mato, né? Porque aqui ainda tem, né, movimento, São João Batista é igual a Blumenau, não muda muita coisa. Um pouco menos habitantes, mas assim... Eu sempre agradeci ter nascido numa cidade assim povoada, porque eu acho que eu teria um surto, assim, um pânico de ficar no meio do mato, isolado. Fui para Rio dos Cedros, eu me estresso ao invés de me desestressar lá nas barragens lá. Nada para fazer aquele silêncio, para ver como a gente é diferente um do outro. Compreende? E outra coisa que eu sempre agradeci é ter sido, porque embora ter nascido mulher... Mas vocês já viram a vida das mulheres em outros locais do mundo, como é? Eu coloco uma situação para vocês de mesa mediúnica, que
a mulher era muito torturada porque falava o que pensava, porque não concordava com isso ou com aquilo. E como a gente, embora possa ter algum conflito doméstico em casa, alguma dificuldade de se expor, alguma coisa assim, mas ainda a gente está no Brasil, gente, onde tem liberdade de expressão, onde a gente tem liberdade de tocar a vida de outro jeito, enfim. E esses locais em que a mulher é totalmente... Eu, como mulher, e eu tenho uma filha mulher, sou muito agradecida de ter nascido nesse planeta, nesse país, aliás, porque há locais do nosso planeta que a gente não gostaria de estar lá, né? Com relação à família também, nessa semana, e pensando que eu tinha que vir aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, será que em outra encarnação, se eu não valorizar minha família, eu não vou nascer sem uma? Não vou ser abandonada aí pelo mundo, de repente, não vou nascer, né, meus pais biológicos me abandonar e eu ficar sozinha, né? Então, muito complicado isso. A gente tem que cuidar muito com as queixas que a gente faz, né? Porque a gente vai colher lá na frente para poder aprender. Então, é melhor aprender pelo amor, né? Melhor aprender no dia a dia, nas nossas ações, enfim. Né? Começar a parar para reconhecer, porque como eu coloquei ali para vocês, a gente fica olhando um ponto, mas se a gente abrir a mente, a gente já é agradecido de cara, nós mulheres, de termos nascido aqui. De cara. Já somos, sabe? Já é um motivo para agradecer todos os dias, já temos uma coisa para agradecer. Porque quantas e quantas situações que a gente vê por aí. Por isso que eu falei de abrir a mente, porque se a gente ficar só no nosso pontinho, no nosso mundinho, não enxergamos nada além daquilo. Mas se a gente olhar, poxa vida, como essas mulheres lá sofrem, enfim, né? Tem países que mutilam, né, os órgãos genitais femininos. Tem muita, muita, muita barbaridade ainda acontecendo no nosso mundo. E a gente está aqui. Um país livre, de expressão. Igreja espírita, por exemplo, já foi... Há muito tempo atrás eram para ter sido fechadas todas as igrejas. Não foi fechado por causa de uma... Não sei se vocês souberam disso. O Ernesto Bozano mandou um cartão para o Getúlio Vargas e aí ele não fechou. Porque ele era admirador do espiritismo, senão ele teria fechado. E talvez ainda não existisse hoje casas espíritas. Liberdade de expressão religiosa, é isso que eu quero dizer, né? Deixa eu ver se eu tenho mais uma colocação aqui para vocês. Como eu falei, eu sabia que ia sair diferente, até porque eu teria que colocar. Para tudo, gente, depende da vontade, né? A vontade de você ser grato é um magnetismo, isso, vontade. É uma coisa que te impulsiona. Mas essa vontade, a gente sempre tem que lembrar. Se o ingrato ele é orgulhoso, então é o nosso orgulho que a gente tem que enfrentar. Né? É ele que a gente tem que pegar e botar ele de lado, dominar. Porque a gente só vai conseguir ser grato se a gente dominar o nosso próprio orgulho. Né? E como tudo na vida, nossas mudanças interiores é o nosso orgulho. Aí eu posso encerrar a palestra já nesse momento, só com aquela frase. É preferir ser feliz do que ter razão. Se eu tivesse moral, gente, eu não sou Jesus Cristo, é isso que eu quero dizer. Eu sempre pensei que para estar aqui na frente deveria ter muita moral para falar as coisas. Mas eu descobri que nesse planeta não somos perfeitos. Então, nem todo mundo consegue seguir uma linha, né, tranquila e lúcida e equilibrada o tempo inteiro. E eu fui uma dessas que caí. E estou caindo, e está difícil levantar. Porque eu tenho que botar meu orgulho de lado. E às vezes eu quero ter razão, né, ao invés de querer ser feliz. Então é isso. Eu vou encerrar com um videozinho agora, que ele não é espírita, ele é científico. Neurociência é uma disciplina, né, no meio acadêmico aí da medicina, enfim, da pedagogia, que fala como a gratidão funciona no nosso cérebro e o que ocorre na questão hormonal mesmo, dos hormônios mentais, enfim, tudo que ocorre. Vou pedir para o Lothar vir, porque ele me deixou aqui, não sei como colocar. E aí, assim que encerrar o vídeo, a gente está encerrado a palestra. Espero ter ajudado e, de alguma maneira, né, para a gente refletir e se melhorar a cada dia. Obrigada. Ela vai tocar o vídeo.
Constantemente verificamos pessoas pensando em como será o seu futuro, criando expectativas e sonhos naquilo que pretendem conquistar. Muitos pensam nos seus ganhos materiais, nos bens que querem acumular, nas suas conquistas de felicidade e harmonia na vida. Pensar em nossas metas e objetivos requer estratégia e deve ser feito de modo certo, pois precisamos fazer isso sempre de forma neurologicamente correta. Se formos solicitados a fazer uma lista dos nossos sonhos, uma lista onde tudo é possível, colocaremos muitas coisas que sonhamos e desejamos, acreditando que seríamos mais felizes e realizados se conseguirmos alcançar essas metas. Mas você sabia que existe também uma necessidade de fazermos uma outra lista tão poderosa quanto a dos nossos sonhos? Essa lista não é sobre o que queremos conquistar, mas sim uma lista sobre o que já na verdade conquistamos e realizamos. Estamos falando de uma lista de gratidão. E acredite, isso, neste contexto, não tem relação com religiosidade ou fé, e sim com um mecanismo cerebral de muita importância para que a sua lista dos seus sonhos seja mais facilmente concretizada. A neurociência explica a ação da gratidão no nosso corpo. Quando geramos sentimentos de gratidão em nossos pensamentos, passamos a ativar o sistema de recompensa do cérebro, localizado em uma área chamada núcleo accumbens. Este sistema é responsável pela sensação de bem-estar e prazer do nosso corpo. O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação e da autoestima, e a gratidão exercitada estimula a ação dessa área. Quando o cérebro identifica que algo de bom aconteceu, que algo deu certo, que fomos bem-sucedidos ou que existem coisas na vida que merecem reconhecimento e somos gratos por isso, há uma liberação de uma substância chamada de dopamina, que é um importante neurotransmissor, ou seja, uma substância que transmite mensagens entre os neurônios, cujo mecanismo de ação inclui ativar os receptores dopaminérgicos que identificam a presença dessa dopamina deste núcleo accumbens. A dopamina ativa então essa região e aumenta sua sensação de prazer. Por isso, pessoas que manifestam gratidão exibem níveis elevados e sempre mais altos de emoções positivas, satisfação com a vida, vitalidade e otimismo. Mas, para a gratidão existir, ela precisa ser primeiro construída pelo nosso pensamento, ou seja, você precisa pensar nela, pensar em coisas que você já conquistou, coisas que você já recebeu, sejam coisas mais simples ou grandes conquistas, coisas materiais ou relacionamentos importantes. Gerar sentimento de gratidão é escolha, isso mesmo, você escolhe pensar e construir este reconhecimento interno, independente das circunstâncias que hoje você está vivendo, como saúde, beleza física ou bens materiais. Por uma outra via neural, a gratidão também estimula as vias cerebrais de liberação de um hormônio chamado ocitocina, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo e a fobia. A ocitocina é produzida em uma região do cérebro chamada de hipotálamo, que liga o sistema nervoso ao sistema endócrino através de uma glândula chamada de glândula pituitária, que libera a ocitocina para a corrente sanguínea. Com isso, exercitar o sentimento de gratidão também dissolve o medo, a angústia e sentimentos de raiva, ficando bem mais fácil controlar esses estados mentais tóxicos e desnecessários. Entenda que nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e felicidade ao mesmo tempo. Então, ocupe seu espaço cerebral com sentimentos diários de gratidão, permitindo a superação dos obstáculos que se colocam em seu caminho, facilitando que suas metas e conquistas possam ser mais facilmente alcançadas. Para fazer seu dia começar de maneira positiva, pela manhã, ao sair de casa, experimente ir pensando nos diversos e muitos motivos de você ter gratidão, e termine seu dia refletindo. Quais foram suas realizações de hoje que lhe deram prazer? Quais pessoas que cruzaram seu caminho hoje e lhe ensinaram algo? Pense em gratidão, exercite a gratidão, faça essa experiência neural tão poderosa e se surpreenda. Mude sua vida e transforme-a em uma vida abundante e feliz. Neurociência Coach, a neurociência e a inteligência emocional no coach.
Então, né, a gente quer agradecer a presença de todos. Tenha uma boa noite, né? A Leia agora vai fazer oração final. E não esquecer, né? A Leia falou muito bem sobre a gratidão, e porque a gente também pensa muito em agradecer coisas materiais, né? A gente podia pensar, agradecer, a gente não agradece mais porque a gente respira, né? Porque a gente não precisa de outra pessoa para dar banho na gente, sabe? Pela saúde da gente, que a gente come com a nossa própria mão. E isso, então a gente não agradece porque a gente não pensa nessas coisinhas, né? A gente justamente a gente pensa numa coisa maior, em ter, né? Então a gente não agradece as pequenas coisas do dia a dia, né? Até acordar de manhã, ver o dia lindo e dizer meu obrigado, meu Deus, esse dia é tão lindo, né? Então tá, gente, boa noite, tá? E agora vamos ficar em silêncio para a Leia fazer a oração final. Então agora, relaxando o nosso corpo, a nossa mente, entrando em sintonia com a espiritualidade maior dessa casa. Primeiramente, agradecer, Pai. Agradecer tanto que temos, cada um aqui, com suas particularidades na sua vida. Mas temos tanto, e por termos todos os dias, a toda hora, a todo momento, não agradecemos. Por isso viemos aqui então, como lembrou nossa irmã, agradecer. Agradecer o dia que brilhou para nós, quando tantos, né, partiram daqui. Agradecer o ar que respiramos, os olhos que fazem ver a vida, as coisas, o alimento que nos nutriu, a água que matou nossa sede. Agradecer a cama que nos espera para repousar, uma cama quente, seca, quando tantos também não têm. Temos muito, mas muito mesmo do dia a dia para agradecer. Agradecer alguém da família que olha por nós. Agradecer a oportunidade dos filhos que temos. Agradecer a oportunidade do trabalho. Até mesmo agradecer a casa, que às vezes nós, mulheres, reclamamos de ter que limpar, de ter que isso, aquilo. Mas temos uma casa. Isso quer dizer que temos uma casa. Enfim, Pai, tanto agradecer. E que possamos, a cada dia, refletir o quanto devemos ser gratos de estar no meio de pessoas diferentes e que pensam diferentes de nós. Porque é nessa situação que a gente vai exercitar a tolerância e a paciência que nos falta. E falta muito, pelo menos digo por mim. Obrigado mais uma vez. E que possamos agora nos preparar para o passe. Assim seja.